Olá, prezados alunos de Direito Processual Constitucional. Vim aqui gravar uma aula para vocês de jurisdição e competência, uma matéria muito importante para nós, extremamente técnica, que não pode ficar de fora aqui das nossas aulas, né? Então, para que o entendimento seja bem consolidado, eu vou deixar essa aula gravada e o material de apoio que eu peguei parte da apostila e complementei com as alterações legislativas e também de doutrina, vou deixar disponível para vocês lá na seção 4.3 do AVA. Então, a hora que vocês forem assistir essa aula, já tenham o material de apoio em mãos para que vocês possam acompanhar nossa aula. Vamos lá, então? Compartilhando aqui com vocês o nosso material de apoio. E vamos lá. Primeiro vou tirar minha filha aqui de frente da câmera. Aula então de jurisdição, jurisdictum e competência. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre jurisdição. Jurisdição é um todo, competência é parte desse todo. Jurisdição é o todo, competência é parte. Então, vamos ler aqui o conceito, vamos falar de características e princípio desse tão importante tema para o direito processual penal. Vocês vão ver que existem algumas semelhanças com o direito civil, já que a repartição de competência é uma matéria também tratada no direito processual civil, no direito processual do trabalho, né? Quem que é o juiz competente? O que é ser competente para o direito? Vamos então estudar primeiro jurisdição e depois a gente parte para a competência e responde essas perguntas ao longo da nossa aula. Primeiro, o que é jurisdição? Coloquei o conceito aqui para nós. Jurisdição é o poder-dever exclusivo do Estado da função de, por meio do Poder Judiciário, sendo este respaldado pela imparcialidade e independência, dizer o direito no caso concreto, determinando, sanando e determinando o litígio. No processo penal, a jurisdição é exercida exclusivamente pelo Judiciário, por meio de seus membros, juízes e tribunais, e seu exercício consistirá, em última análise, na aplicação da pena ao praticante do crime. Quando a gente fala, então, em jurisdição, significa dizer o direito. O direito, ele está estabelecido em leis, em normas, em princípios, porém, a quem compete tirar essa norma no papel e trazê-la para o caso concreto é o judiciário. O judiciário põe fim aos litígios. Eu tenho então aqui, de um lado, o Ministério Público pedindo para cumprir a lei, porque aquela pessoa cometeu um crime. Do outro lado, tem a pessoa dizendo que não foi bem assim. Cabe ao juiz, então, pegar aquele tipo penal e trazer para o caso concreto, individualizando a pena. Aqui, no direito processual penal, para que uma pena seja aplicada a uma pessoa, invariavelmente passa-se pelo processo legal, passa pela jurisdição. Somente o juiz, somente o tribunal tem a investidura, podem fazer com que a pena seja aplicada para o caso concreto. Diferente lá no direito civil, né, que nem todos os litígios vão parar no judiciário, pode ter um acordo, né, e esse acordo pode até ser homologado no judiciário. Porém, pena precisa ser levada ao judiciário exatamente porque existe o contraditório obrigatório para poder aplicar a pena. Vamos lá, então? Vamos determinar aqui quais são as características e depois os princípios dessa tal de jurisdictum, dizer o direito, chamada de, traduzida para nós como jurisdição. Primeiro, eu tenho algumas características aqui.
Primeira, órgão adequado para o exercício da jurisdição. É a autoridade integrante do Poder Judiciário, ou seja, os juízes de direito, juízes federais, desembargadores ou ministros dos tribunais superiores, né? Quem vai aplicar o direito ao caso concreto vai ser uma autoridade que a gente chama de autoridade investida, autoridade togada, né? Na primeira instância, né, para você ser juiz, você precisa passar por um concurso de provas e títulos, e esse concurso é feito com máxima concorrência, você tem que ter 3 anos de atividade jurídica, passa por uma prova de 5 fases, e aí, 2 anos depois da posse, ele fica lá vitalício. Isso para o juiz de primeiro grau. No juiz de segundo grau, quando vai lá para os tribunais, né, pode ser desembargadores, podem ser de carreiras, ou um quinto desses desembargadores, eles podem ser oriundos da advocacia, ou oriundos do Ministério Público, lá nos tribunais, né? Aí para os tribunais superiores, esse 1/5 vai para 1/3, ou seja, esse pessoal que sobe para a carreira pública de juiz ou de desembargador, né? No caso de desembargadores nos tribunais superiores ou tribunais de justiça, seja ele da esfera estadual ou federal, imediatamente eles adquirem já a vitaliciedade, só podem ser destituídos do cargo com um processo judicial para isso, né? Então, o órgão adequado para aplicar a jurisdição vai ser aquele compostos de pessoas aptas pelo poder público a aplicar o direito, que são os juízes e os desembargadores. Falaremos com mais vagar aqui, daqui em diante. Contraditório, uma outra característica que vai aparecer sempre no processo penal, já que a gente lida com o processo judicial acusatório, então, para você ser condenado, você tem que ser ouvido. Então, o contraditório sempre vai nortear o direito processual penal. Contraditório é uma das características aqui e consiste na exigência de que cada uma das partes tenha chance eficaz, tenha chance de eficaz resposta às manifestações da parte contrária. Esse textinho ficou meio esquisito, que eu tirei da apostila, vamos lá. Consiste na exigência de que cada uma das partes tenha chance de manifestar-se de forma eficaz, ou seja, sua manifestação deve ser levada em consideração pelo juiz na sentença. Né? Não adiantaria nada para nós, e a gente não poderia falar de contraditório, simplesmente anexar uma defesa e o juiz nem levar em consideração. O juiz, então, ele precisa, na hora de aplicar a sentença, considerar o que foi dito pela defesa. A defesa está dizendo ali que houve contradição, então o juiz tem que levar em consideração esse argumento da defesa e explicar na sentença, no caso de não concordar com isso, as razões pelas quais ele não concorda. Então, quando a gente fala em contraditório, significa o julgador precisa ouvir efetivamente as duas partes. Não adianta simplesmente juntar uma defesa e o juiz passar por cima. Ele leva em consideração para poder acolher ou afastar as arguições das duas partes. Então, essa aqui é o contraditório. O direito de ser ouvido e de se manifestar acerca do que estão dizendo sobre ele. Procedimento consiste na sequência concatenada de atos previamente determinada por lei que conduzirá o processo até o provimento final, a sentença condenatória, a sentença absolutória. Uma marca muito importante do direito processual penal é o procedimento. Tudo o que vai acontecer durante o processo é uma sucessão de atos que já vem descrito no Código.
O código vai estabelecer a ordem da oitiva das testemunhas, a ordem que vai ser realizada determinada prova, perícia, manifestação das partes, e é preciso seguir à risca para que o processo penal tenha validade. Não pode o juiz atropelar uma sequência na outra sem autorização das partes, porque causa invalidade ao direito de defesa, né? Por exemplo, se eu ouço primeiro o réu antes de ouvir as testemunhas, fica um evidente prejuízo à defesa. Como que a pessoa está se manifestando sobre a integralidade do processo, dando a sua versão, se ele ainda não sabe o que estão falando realmente deles, né? Imagina só, já o nosso cliente já deu o depoimento dele, já disse o que ele sabe dos fatos, ele tem obrigação, ele tem o direito de ficar calado, mas é a hora dele se manifestar. E vamos pensar que ele vai dar a versão dele no fato. Daqui a pouco vem as testemunhas e começam a falar totalmente o contrário. E aí manifesta, mas eu quero falar. Mas a sua vez já foi. Imaginem só, então, como esse processo ia ser carecedor de contraditório. Então, qual que é a regra master dentro do processo penal? Primeiro, a gente traz todas as provas. E, por fim, o último a falar é o réu na ação penal, é aquele contra quem vai ser decretada uma sentença condenatória ou de absolvição, chamada absolutória. Deixa ele falar por último, porque daí ele já sabe tudo que estão falando contra ele para ele poder se manifestar. Quando a gente fala, então, de procedimentos, é como se fosse uma receita de bolo, né? Qual é o próximo ato a ser realizado? O próximo ato a ser realizado. Todos eles estão definidos na lei. E se o juiz não seguir, se houver, então, o atropelamento desses atos, pode incidir uma nulidade e o processo voltar a estacar zero, ou ocorrer de onde parou, de onde deveria ter sido feito o ato corretamente. Essa aqui é a marca aqui das características que nós chamamos de procedimento. A próxima, pessoal, vamos falar aqui acerca do princípio da jurisdição. Quais são os princípios norteadores da jurisdição? E aqui nós temos que relembrar alguns aspectos, né? Quando eu falo de princípios, eu posso trazer alguns princípios inerentes à jurisdição, que nós já falamos deles sobre o princípio do processo penal. Os princípios, pessoal, eles vão nortear toda a matéria, e matérias em geral. Às vezes eu estou falando de um princípio do processo penal que também sirva lá para o direito processual civil. Então, quando se tratar de princípios, ele não está preso à matéria, mas está preso a todo um sistema. Então, pode ser que tenham, né, princípios exclusivos, ou esse princípio também sirva para nortear todo o sistema. Vamos lá, então, falar sobre esses princípios. Primeiro, princípio da investidura. Falamos já um pouquinho dele, né? Quando diz que somente um membro do Poder Judiciário legalmente investido pode exercer jurisdição. Delegado de polícia não condena, juiz condena, né? Delegado de polícia não condena, promotor de justiça não condena, defensor público, deputado, senador não condena. Quem condena é o membro do judiciário, legalmente investido dessa posição de membro do judiciário, é o único que pode aplicar pena. Esse membro do judiciário, então, ele pode ser o juiz de carreira, aquele lá de primeiro grau, que passou por concurso público, ou ele pode ser um desembargador do tribunal, ou ministro nos tribunais superiores. Nós chamamos tribunais superiores, nós chamamos a investidura ali de ministros, né? Aí, conforme a gente estava falando, primeiro grau eu só tenho juiz de carreira. Nos tribunais de justiça e nos tribunais superiores, eles são investidos da magistratura, porém, eles podem ser oriundos lá do primeiro grau, e aí eles sobem para o segundo grau por merecimento e tempo de carreira, e 1/5 desse pessoal, a hora que sobe para o tribunal, ele é oriundo do Ministério Público ou oriundo
do Ministério Público. É feita uma lista tríplice dessas pessoas para que seja votado e escolhido uma pessoa dentro da advocacia ou dentro do Ministério Público que se torna desembargador, juiz, então, em segundo grau. Mas ele é investido da jurisdição. Então, ele vai poder decidir, mesmo que, se ele olhar para trás, ele já foi advogado, já foi membro do Ministério Público. Mesma coisa nos tribunais superiores. Nos tribunais superiores também, né, nós temos lá os requisitos notável saber jurídico, conduta ilibada. Também nesses casos, eu tenho juiz de carreira e também os juízes que subiram pela elevação constitucional. Mas no primeiro grau, só juiz de carreira. E todos eles, não importam a origem, recebem a investidura do Poder Judiciário. Somente quem tem a investidura do Poder Judiciário é que pode julgar. É isso que está dizendo aqui, ó. Somente o membro do poder legalmente investido pode exercer jurisdição. Então, para nós aqui, a gente não pode receber nenhuma sentença. A sentença é inexistente se ela for prolatada por um terceiro que não seja membro, então, do Poder Judiciário. Depois, esse princípio nós já vimos, né? Ele fala sobre o juiz natural, está lá na nossa Constituição. Ele vai vedar tribunais de exceção. Vai estar escrito assim: garantia pela qual não pode haver tribunais de exceção, ou seja, juízos criados para julgar fatos específicos. Garante-se que todas as pessoas tenham direito a um julgamento feito por um juiz previamente competente. Aqui ainda nós estamos falando de jurisdição. Mas a hora que a gente falar de competência, nós vamos verificar que todos os juízes têm jurisdição. Todos são investidos e podem condenar. Mas para poder condenar alguém além de jurisdição, ele tem que ter competência. Ou seja, ele tem que estar investido da jurisdição, mas trabalhando em determinado local. Não pode, por exemplo, eu colocar para ser julgada, em vez de distribuir o processo pelas regras normais, eu falar, não, eu quero ser julgada por um juiz lá de Sorocaba, que ele é mais bonzinho, ele vai me absolver, ou ele vai absolver meu cliente. Ou pior, eu vou escolher determinado juiz porque esse juiz aqui é linha dura, ele vai condenar o réu. Não, já tem as regras pré-estabelecidas de competência, então, cometido um crime, já está lá pré-estabelecida a competência do juiz. Não podem existir tribunais de exceção, aqueles criados após o fato e justamente para condenar determinadas pessoas, como foi o caso do Tribunal de Nuremberg, feito para condenar os nazistas, pós-fato, né? E aí, no Brasil, não é possível essa criação de tribunais de exceção, é uma cláusula pétrea, está lá no artigo 5º da Constituição. Então, a hora que é cometido o crime, já existe regra de competência, já se sabe de antemão quem é o competente para julgar essa pessoa. Inércia, esse princípio é importantíssimo, e ele vai falar assim: o processo penal não pode se iniciar de ofício pelo juiz. Para garantir a imparcialidade do julgador, é necessário que esse seja provocado pelo titular da ação penal, normalmente o Ministério Público, mas também o ofendido nas causas de ação privada. Quando a gente fala em princípio da inércia do judiciário, o que quer dizer? O que é um inerte, né? Nas leis da física, o inerte é aquele que não se mexe, ele fica paradinho ali. O juiz, ele fica parado, aguardando a provocação das partes. Para quê? O juiz, investido de jurisdição, vamos lembrar disso, né? Para que ele use o poder-dever que ele tem de aplicar o direito ao caso concreto, ele precisa ser provocado. E aí a gente vai lembrar das aulas passadas em que a gente falou de ação penal. Vamos lembrar que na ação penal pública é o Ministério Público, na ação penal privada é a vítima representada por seu advogado, quem irá provocar o judiciário para que ele saia da inércia. Então, inicia-se o processo, o juiz saiu da inércia. E essa inércia, ela está coladinha com a imparcialidade. O juiz, ele é inerte, ele fica parado. Provocam ele. Aí sim ele vai movimentar.
Daí em diante, pessoal, o juiz vai ter o poder de condução do processo. As partes ficaram quietas, aí o juiz falou, opa, vamos movimentar. Parte, Ministério Público, diga em 5 dias sobre o andamento do processo. Ele inicia-se e depois ele tem o poder de gestar o processo, de continuar. Mas ele não pode iniciar. Não pode o juiz sair na rua e falar, opa, olha aqui um assalto acontecendo, vou iniciar o processo. Não, isso não existe. Esse é o chamado juízo judicialiforme, que é o juiz que inicia. No nosso sistema não tem. Nosso sistema, o juiz, ele é inerte. E esse princípio, ele vem atrelado com o princípio da imparcialidade. Como que alguém que inicia um processo vai ter imparcialidade depois para julgar? Porque ele se tornou parte. Foi ele que movimentou o judiciário, não é assim? Lembra que a gente estudou no processo acusatório que nós temos, então, uma relação triangular? O juiz vai julgar, um vai acusar, o outro vai defender. Então, nós temos uma relação triangular. Para manter a imparcialidade do juiz, para manter a inércia do juiz, as provas têm que ser trazidas até ele para ele julgar. Se ele for atrás das provas, se ele iniciar o processo, acabou a imparcialidade, né? É óbvio que ele vai se inteirar e ele já vai ter de antemão ali, ele já vai ter um veredito condenatório ou absolutório. Então, a imparcialidade dele foi para o espaço. Por isso que precisa ser inerte. Próximo princípio, indeclinabilidade. É importante, gente, que a gente entenda uma ideia geral acerca do princípio para poder lembrar a hora que a gente for responder qualquer tipo de questão, porque os princípios, eles são a parte mais importante de qualquer matéria. Então, o que é indeclinabilidade? Nome difícil. Indeclinável, não declino, não posso deixar de fazer. Olha lá. Uma vez provocado, o juiz uma vez provocado, o juiz não pode se furtar ao exercício da jurisdição, ou seja, não pode se recusar a julgar ou escolher o que julgará. Isso porque a Constituição Federal, no artigo 5º, dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão ao direito. O que esse princípio da indeclinabilidade quer dizer? Não pode o Ministério Público ou a vítima entrar, então, com uma ação no judiciário e aí caiu lá para a vara do juiz X. O juiz olha e fala, tráfico de drogas, contra essa pessoa não quero, manda para outro lugar, é que eu não quero. Ele não pode fazer isso, né? A ele vai ser dado o direito, né? E o dever, dever, não posso falar que é direito, de ouvir as partes e julgar. Ele pode absolver, pode condenar de forma fundamentada, mas a ele não é dado o direito de dizer que não quer. Eu declino disso, isso aí não existe. O judiciário está ali para dizer o direito. E outra, não pode também não julgar dizendo que desconhece. Precisa, então, ir atrás do conhecimento para poder julgar. Pode até dizer que não é crime e absolver por atipicidade, né? Mas não pode simplesmente declinar. Foi lá e a todos é dada a apreciação do judiciário, né? Mesmo se for para tomar um não, o judiciário precisa receber essa ação e precisa dar uma resposta para a sociedade acerca daquele pedido feito ou pelo Ministério Público ou pelo advogado. Improrrogabilidade. Que princípio é esse, né? Improrroga? Não vai além? É isso? Um juiz não pode invadir a competência do outro. Este princípio possui algumas exceções, em razão das quais a prorrogação se tornará possível. O que ele está querendo dizer aqui? Quando a gente for estudar competência, a gente vai pensar na competência, na competência como a jurisdição sendo um grande todo, vamos pensar num bolo, um grande todo, e a competência partes desse bolo. Vamos pensar aqui num bolo dividido, uma pizza, dividida em 8 pedaços, né? Tô olhando a hora, que é por isso que eu tô lembrando da pizza. Agora são 28 de maio, 11 da manhã. Então, é por isso que eu tô pensando em pizza.
Meio-dia, vai. Vamos pensar que eu tô morrendo de fome. E eu tô. Divide em 8 pedaços. Cada pedaço dessa pizza, chamada jurisdição, cada pedaço se chama competência. Então, cada um vai ter a jurisdição ali da sua competência. Não posso entrar na competência do outro. Juiz criminal, o crime aconteceu em Itapecerica da Serra. Competência Itapecerica da Serra. Não pode ser julgado pelo juiz de outra localidade. É dali, é daquele juiz. Um não pode usar a competência do outro. Vai ter casos em que existe uma prorrogação de competência, né? Vamos pensar, um crime aconteceu e ele é conexo ao outro crime, é melhor deixar os dois processos juntos para provas e as competências são diferentes. Vamos lá para o crime mais grave? Pode até ter algumas situações de prorrogação de competência. Ou então, vários crimes afetos à justiça estadual, mas um deles ali é da Justiça Federal. A Justiça Federal vai puxar esses processos todos para ela, para a Justiça Federal. Então, dependendo da situação, há exceções em que a competência vai ser modificada, mas no geral, a regra é que cada juiz vai ter sua competência determinada. Não tem delegabilidade lá em declínio. Indelegabilidade. O juiz não pode delegar sua competência a outro juiz. Esta norma é desdobramento lógico do princípio do juiz natural. Então, é dele, ele não pode delegar para outro. Não é a mesma coisa da indeclinabilidade. Também não pode, ele não pode dizer que não quer e também não pode pegar e falar, não é meu, não quero, é seu. É dele. Duas coisas para falar a mesma coisa. Inevitabilidade. Essa daqui eu até tenho um caso concreto que eu me lembro de uma cliente já afinada sobre indelegabilidade. Vamos trazer para o caso concreto. Olha só. Inevitabilidade. As partes não podem se recusar à atuação do juiz competente. É uma consequência do caráter coercitivo da atividade jurisdicional. O que isso significa, pessoal? Que o processo criminal ele vai correr mesmo se a parte não quer, ele não quer ser processado criminalmente, né? Imagina, eu lembro de uma situação do caso concreto, não era processo criminal, era um processo administrativo que a pessoa respondia. Aí ela respondeu o processo, só que esse processo administrativo foi feito de forma russa, né? Maskuchowski, fazendo tudo errado. Foram ouvir testemunhas, e daí a parte que ele ouviu mais testemunhas, a comissão de sindicância, processante disse que não, enfim, não usaram o devido processo legal. Esperamos acabar lá a tal do processo administrativo, e aí veio a pena de demissão da servidora. O que a gente fez? Mandado de segurança, e aí o processo foi anulado no mínimo, graças à atrapalhada que fizeram lá no processo de demissão, né? Não agiram de forma conforme a lei manda, o processo para iniciar. Enfim. E aí essa pessoa estava feliz e contente, porque ela recebeu os valores que tinha direito durante esse período, já que ela era funcionária pública, recebeu esses valores. E aí, encerrado o processo, eis que a entidade administrativa novamente foi lá e refez o processo. Olha, agora nós vamos refazer o processo direitinho.
vamos seguir o código, vamos fazer esse processo administrativo direitinho. E por que eu estou lembrando disso, da inevitabilidade? Porque ela chegou lá no escritório com a intimação nova para ela comparecer, para ser processada, e ela falou, dessa vez eu não vou aceitar, eu não quero. E aí tivemos que explicar para ela o princípio da inevitabilidade. Olha, não é uma questão de querer, né? A partir do momento que se instaura um processo contra a senhora, a gente tem que se defender. Querer ninguém quer, mas tem que se defender. E, verdade seja dita, ninguém quer, né? E no processo criminal não é diferente. Veio lá uma citação com uma intimação para você oferecer defesa, você pode não querer, mas é inevitável. O máximo que pode acontecer é você ser rebelde, não querer se defender, mas tá lá, o processo vai correr a revelia ou a sua defesa e no final vai sair uma sentença, pode ser condenatória ou absolutória, mas não tem como fugir disso. Beleza? Penúltimo princípio, o princípio da unidade, que significa o seguinte: a jurisdição é una e indivisível. Falar, lembra da minha pizza inteira? Essa é a jurisdição. O que se divide são competências, mas a jurisdição é una, pois é exercida pelo Poder Judiciário para aplicar o direito ao caso concreto. A competência é a medida ou especialização da atividade jurisdicional, dos pedacinhos. Todo juiz exerce a jurisdição, mas cada juiz possui competência referente à área do direito. Uma sentença escrita por alguém que não é juiz é inexistente, enquanto que a decisão de um juiz incompetente é ato existente, porém ele é nulo ou anulável. Aqui ele está falando sobre o todo, que é a jurisdição, e parte, que é a competência. Todo aquele investido de jurisdição pela autoridade pública, ele tem jurisdição. Jurisdição é una. Então, o juiz de Taboão da Serra tem jurisdição, o ministro do STF, está lá, mais alta corte de justiça do nosso país, tem jurisdição, mas tem competências diferentes, cada um deles. Essa aqui, que ele quer dizer entre jurisdição e competência. Todos têm jurisdição, mas nem todos têm competência, né? Essa é a diferença. É o último princípio aqui da apostila atrelada à jurisdição, e ele está querendo dizer o seguinte: a sentença proferida pelo juiz deve guardar correlação com a inicial, ou seja, ao julgar, o magistrado deverá considerar apenas os fatos narrados na denúncia pública. Muito importante no processo penal, e ela vai ser estudada com mais vagar quando a gente estiver estudando sobre procedimentos e sobre sentença. Mas já é bom a gente já começar a falar dela. E ela diz o seguinte, né? Tem um brocado jurídico, por exemplo, que diz assim: iuris dictum, né? Diga os fatos que eu encarei o direito. Para que uma pessoa seja condenada, existe a necessidade de movimentação do judiciário pela parte com a petição inicial, seja da acusação, seja da defesa. E essa acusação, conforme a gente viu, tanto da queixa-crime como da denúncia, conforme o artigo 41 do Código de Processo Penal, ela tem que trazer de forma pormenorizada tudo o que aconteceu no dia do fato. Tem que esclarecer, porque a petição inicial ela vai ser o limite para a aplicação da pena. Então, se narrarem ali, por exemplo, se narrarem ali um furto, não tem como o juiz condenar por homicídio. Então, o que o juiz pode fazer é mandar ditar essa denúncia, né? A gente vai entrar naquela parte da mutácio, emendácio, ele pode até ter uma alteração, mas se não tiver essa alteração, não presta aquela fé até o final, ele estava sendo acusado de furto, ele vai ser absolvido ou condenado pelo furto. Por isso que fala de correlação, a pessoa só defende o que está sendo acusado. Então, é dever ali do Ministério Público aditar a denúncia. Aditar significa aumentar ou trocar os fatos, né?
dentro do período em que compete a lei, vai dizer que compete fazer isso, porque a partir dessa acusação é que vai sair a sentença, e essa sentença ela tem uma ligação concreta com a denúncia. O que está dito na denúncia vai ser sentenciado. O juiz não vai poder inventar fatos a mais para condenar o réu. Então, é exatamente o que é escrito aqui assim. A sentença proferida pelo juiz deve guardar correlação com a inicial acusatória, o relato. Ou seja, ao julgar, o magistrado deverá considerar apenas os fatos narrados na denúncia ou na queixa. Eu já vi casos na jurisprudência do seguinte, né, a pessoa ela foi condenada por furto, né, e ela foi condenada por furto, recorreu, e aí só o recurso foi exclusivo da vítima, né? O recurso foi exclusivo do réu. O Ministério Público se contentou com a sentença, não recorreu. Chegou lá no final, verificou-se lá uma nulidade, enfim, e verificou-se que, no caso, não era furto, era um estelionato, né? Melhor avaliando, na verdade não foi a nulidade, melhor avaliando as provas, né? A defesa foi para o lado de que não era, na verdade, furto, que era um estelionato. Como na acusação não tinha nada de estelionato, estava falando de furto, ele foi absolvido por furto. Então, surgiu lá a história da interpretação do estelionato, mas como não tinha estelionato, não tinha como o tribunal condenar por estelionato, porque guarda correlação com a sentença. Vejam que curioso isso, né? A gente estuda isso em processo penal, quando a gente vai falar de correlação de acusação com sentença, lá na parte de procedimentos, emendácio e votação de lei. É importante isso. O réu pode se safar de uma coisa concreta se a acusação dele foi deficiente. Ótimo. Passando isso, vamos estudar sobre competência. Essa matéria de competência, pessoal, requer bastante cuidado, bastante estudo, e mesmo assim, tribunais não se entendem acerca de competência, a doutrina não se entende acerca de competência, então tem bastante ideia jurisprudencial dentro das questões de competência. Vamos aqui, então, dar uma lidinha aqui acerca da competência aqui no processo criminal. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Espera que eu vou compartilhar com vocês aqui. Ficou tudo preto. Enquanto não aparece aqui, aqui. Vou só ler aqui o conceito, finalidade da competência, e aí vou mostrar para vocês aqui uma ideia global de competência, para depois a gente ir para o parcial. Vamos lá. O que é competência? Conceito de competência é a medida ou especialização da atividade jurisdicional. Lembra do pedaço da pizza? É a medida dessa atividade jurisdicional. Seja ela para especializar, porque daí o juiz estuda muito mais acerca daquele tema e julga com mais afinco, né? Ou para dividir também o volume de processos. Todo juiz exerce jurisdição, o todo, mas a competência de cada um deles é restrita à respectiva matéria, território ou fase do processo. Nós vamos ver que a competência ela vai ser dividida. Quais são as finalidades, então, né? Precisa estudar o porquê. Já que a jurisdição é una, qual é a finalidade de dividir essa jurisdição em competências? Todos têm jurisdição, mas por que nem todos têm competência? Qual é a finalidade? E a doutrina traz algumas finalidades para nós aqui. Qual é a finalidade? Todas as pessoas têm direito de serem julgadas
julgadas por um juiz previamente competente. Então, a competência vai se dar do lado da vedação dos tribunais de exceção, que é um direito constitucional. A primeira ideia que se tem da divisão de competências é: tem que ter competência porque eu tenho que saber previamente qual é o juiz competente para me julgar se eu cometer um crime hoje. Já tem que estar estabelecido hoje. Esse é o primeiro direito. Não vão criar juízes especiais só para me ferrar. Então, ter um juiz lá que seja imparcial, vai seguir as normas do processo penal para que eu tenha um julgamento justo, é isso que todo mundo quer. Depois, essa aqui também é a que mais denota, né, a validade e a importância da divisão. Melhor formação do profissional do direito no assunto objeto de sua especialização, permitindo decisões mais tecnicamente fundamentadas, enquanto que a competência em razão do local atende às evidentes razões de logística. Aqui está dando duas finalidades diferentes. A primeira, e eu acho que é uma das mais importantes, é a divisão por especialidades, né? Quando a gente advoga, a gente sempre envereda por uma área, né? Claro que a gente pode advogar no geralzão, pega desde direito do trabalho até direito de família, para fazer direito penal, direito previdenciário. Porém, quanto mais a gente estuda sobre determinado tema, mais segurança a gente tem de trabalhar com aquele tema. Então, a gente consegue mais êxito. Né? Imagina uma pessoa que só estuda direito previdenciário. Então, o que aparece de direito previdenciário, ela tem mais chance de ter êxito. Mesma coisa no criminal, no trabalhista. Diferente não é do juiz. Imagina um juiz que só julga direito previdenciário. Juiz federal só direito previdenciário todo dia. Joga para ele lá uma questão civil, uma questão trabalhista, uma questão empresarial. Nossa, eu falo, meu Deus, eu não tenho a mínima ideia de como faz isso. Por isso que precisa de especializações. As sentenças vão ser mais técnicas. Se ele sentar e buscar, pode ser que ele até encontre um caminho, mas ele não vai ser tão técnico quanto aquele que só faz aquele tipo de decisão. Isso que é importante. Também por questões logísticas, né? Imagine que a elucidação dos fatos se deu em Itapecerica da Serra, né? Em Itapecerica da Serra aconteceu um homicídio. Então, todas as testemunhas estão em Itapecerica da Serra. Todos estavam lá no risca-faca, a hora que aconteceu, intima todo mundo para audiência, é mais fácil as pessoas irem para o fórum de Itapecerica da Serra do que irem para um outro fórum, né? Uma outra localidade. Aqui é questão de logística. Né? Se o juiz precisar fazer uma inspeção em loco significa no local, se tiver alguma situação envolvendo provas, sempre há um juiz competente de onde se determinou os fatos, também vai ser de grande validade. Outra regra de competência também, né? O volume de processos, né? É preciso ter mais fóruns onde tem mais volume de processo para poder dividir entre os igualmente competentes, juízes igualmente competentes, aí dessa vez por sorteio, quem for competente para julgar determinada matéria. Antes da gente falar aqui sobre as competências, vamos falar uma visão global acerca delas, né? A competência ela é dividida em duas. É uma matéria muito legal, ela vai esclarecer muita coisa para a gente, olha só. A competência ela pode ser material ou competência funcional. Competência material ela é dividida em três e a competência funcional é dividida... Não, desculpa. A competência... Está faltando uma aqui. Deixa eu colocar aqui no... Isso mesmo. Tem mais ramificações essa. Eu coloquei aqui que é uma competência relativa. Deixa eu colocar entre parênteses, senão me confundir. Olha lá, competência material. Na material, eu tenho três tipos. Eu tenho em razão da matéria, ratione persone, ratione materia, em razão da pessoa, em razão do lugar. Essa última competência em razão do lugar é uma competência relativa, ou seja, essa competência se
prorroga. Se ninguém reclamar, o juiz que não era competente se torna competente. Daí a importância de arguir essa incompetência relativa para que o juiz envie o juiz competente. Se ninguém falar nada no caso, aquele juiz que não era competente se torna competente. É o único caso de prorrogação de competência aqui, já que é relativa. O restante é competência absoluta. Por exemplo, um crime contra a vida sendo julgado no juízo da vara criminal comum. Não pode. Tem que ir lá para a vara do júri. O juiz pode até condenar, mas essa sentença aí é nula. Então, no caso da competência relativa, uma coisa que era relativa se torna definitiva. Na nula, ela não se convalesce em definitivo. Vamos falar com mais devagar disso. Tem então as 3 competências materiais e competências funcionais do processo, que vai dizer um juiz específico para a fase do processo, o objeto do juízo e o grau de jurisdição. Para ficar uma ideia global mais palpável para nós, eu fiz aqui um desenho bem bonitinho. Na minha opinião, tá bonitinho. Só falta eu conseguir abrir aqui. Eu vou projetar a telinha aqui para nós. Bonitinho. Seja primeiro estou abrindo aqui, vou demorar um pouquinho. Paciência um pouquinho. Pronto. Olha lá. As 2 competências aqui. Nossa, competência material. Estaremos lá em competência funcional. As ramificações aqui. Funcional. E as competências materiais. Eu tenho essas 3. Vamos lá, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Vocês vão ver como é facinho. Competência primeiro material em razão da matéria. Oh, meu Deus, razão da matéria, o que isso significa, né? Eu tenho a competência da justiça comum e da justiça especializada. Dentro da justiça comum, eu vou chamar de justiça comum ou justiça residual. Tudo que não for, então, de uma justiça especializada, eu jogo para residual. Olha só, justiça comum e justiça especializada. Comum, porque ela é, então, residual. A gente já vai aprender o que é isso. Residual. Tudo que não for das outras justiças, eu jogo residual. Eu jogo para essa justiça aqui. Dentro da justiça comum residual, eu tenho a matéria, a justiça estadual, que ela é residual 2 vezes. Porque aqui ainda vou verificar. Residual envolve bens, direitos da União, tem alguma coisa a ver com o funcionário público no exercício da função. Está lá no artigo 109 da Constituição? Sim. Então, cai para a federal. Não tem nada a ver com o artigo 109 da Constituição. Então, eu jogo para a estadual. Por isso que a gente fala que a estadual é duplamente residual. É um filtro. Se não passou, se passou em todos os filtros ali, não segurou em nenhuma etapa aqui, esse processo final vai lá para a justiça estadual, por isso que ele é duplamente residual, né? E a justiça que tem mais processos aqui, sem dúvida, vai ser a justiça federal. Vamos falar de cada uma delas e vamos falar das justiças especializadas aqui. O que são justiças especializadas? Nós temos a justiça especializada eleitoral,
a justiça militar, e a justiça militar vai ser dividida em justiça militar da União, justiça militar dos estados. Justiça militar dos estados não julga nunca civil, só vai julgar militar. E a justiça da União, ela pode julgar civil. Os crimes conexos aos crimes militares, ela julga civil. Justiça do trabalho também é uma justiça especializada. Só que a justiça do trabalho não tem competência criminal. Então, qualquer crime que aconteça lá no âmbito da justiça do trabalho, tem lá, por exemplo, um falso testemunho, a pessoa descaradamente está mentindo para o juiz vai falar, olha, você vai ser processado por falso testemunho. Então, quando essa pessoa trabalhava tal hora, não trabalhava não, e a pessoa insiste. Acontecendo um crime dentro da Justiça do Trabalho, cai lá para a Federal. A Justiça do Trabalho não tem competência para julgar crimes. Então, Justiça do Trabalho, é uma justiça especializada, coloquei aqui para nós, mas ela não tem competência para o direito penal. Vamos falar, então, primeiro dessa justiça em razão da matéria. Vou aqui trazer para nós, aqui, voltar lá para o nosso texto, para que eu possa ter um roteiro aqui e falar para vocês de forma mais simples sobre a justiça. Ok. Então, vamos lá. Coloquei, então, competência e mostrei para vocês como que funciona naquele quadro. Eu gosto de saber o global para depois partir para o específico. Acho que fica muito mais fácil da gente aprender. Vamos lá. Da enseja uma nulidade de caráter absoluto ou relativo. Nulidade significa, né, não cumpriu com o que a lei disse. Então, alguma coisa errada nesse ato. Esse ato pode ser que não permaneça no sistema, ou vai ter que voltar onde parou, ou passa uma borracha nesse processo e começa tudo de novo. Isso que é nulidade. A nulidade será relativa quando não observar a competência material em razão do lugar. 3 anos aqui, não observou com relação ao lugar, a competência é relativa. Essa é a única que poderá verificar o fenômeno da perpetuatio jurisdictionis, perpetuação da jurisdição, que corresponde à prorrogação de competência pela que corresponde à prorrogação de competência. Aí eu coloco aqui o que é isso, né? Pela prorrogação da competência, o juiz originalmente competente passa a se tornar competente. Nós vamos ter uma matéria penal. E aí, nas nulidades do processo penal, a gente vai aprender como um ato processual precisa ser feito, porque esse ato tem algum vício. E esse vício ele pode ser de ordem relativa ou de ordem absoluta. Primeiro, esse vício tem que trazer algum prejuízo para o réu. Trouxe prejuízo para o réu? Trouxe. Então, eu preciso ver se essa nulidade é absoluta ou relativa. Se ela for uma nulidade absoluta, em qualquer tempo, qualquer grau de jurisdição, eu consigo revalidar esse ato. Lá na justiça, mostrar o recurso ou para o próprio juiz, mostrar que esse ato está errado e aí tem que refazer. Por exemplo, um interrogatório em que não foi permitido ouvir, não foi permitido que a pessoa falasse tudo o que ela gostaria de falar. Tem uma nulidade aí, né? Nesse caso é uma nulidade absoluta. Então, pode chegar lá no recurso, lá no final. O desembargador entendeu que teve essa nulidade, o processo volta até a hora do interrogatório. Passaram-se 3, 4 anos do interrogatório, todos os atos serão refeitos daquele dia em diante. Porque todas as decisões, a partir de um interrogatório em que não foi permitido que a pessoa falasse o que ela gostaria, foi cerceado o direito dela falar, todos esses atos dali em diante são nulos. Então, a gente vai falar que é uma nulidade a partir do ato. Se, por exemplo, quem ofereceu a denúncia
não foi o promotor de justiça, foi uma outra pessoa não investida no cargo de promotor, nós vamos ter uma nulidade ab início. Todos os atos ali são nulos. Então, esses atos, quando a gente fala que são nulos e a nulidade absoluta, qualquer tempo eu posso ir lá e revalidar, né? E fazer com que esse ato seja declarado nulo. No caso de competência relativa, quanto ao lugar em que o processo está sendo realizado, nesse caso aqui, existe o fenômeno da perpetuatio jurisdictionis. Se as partes não arguíram esse erro na competência quanto ao lugar, essa competência que era relativa, essa nulidade que era relativa, ela se convalesce, ou seja, ela era uma doença que sarou, vamos dizer assim. E aí, esse juiz se torna competente para o processo continua aqui no labor. Vamos lá, então, vamos falar da primeira tipo de competência, que é a competência ratione materie, que é a competência em razão da matéria. O que é isso? Lá. Competência em razão da matéria, ou ratione materie, a competência das justiças comuns e justiças especializadas. A justiça comum se divide em justiça comum estadual, residual e justiça comum federal, que ela está lá no artigo 109 da Constituição. Então, a gente vai começar falando sobre as justiças comuns e especializadas. Na justiça comum, nós temos a justiça federal e a justiça estadual. As duas são justiças comuns. Justiças especializadas são justiça militar, justiça eleitoral e, por último, a justiça do trabalho. A justiça do trabalho não julga crimes. Dentro da justiça comum, vamos lembrar que temos a federal e a estadual. A federal é residual e a estadual é duplamente residual. Para poder saber se é da Justiça Federal, eu preciso ir lá no artigo 109 da Constituição, porque é lá que vai estar determinada quais são as matérias competentes da Justiça Federal. Se não tiver no artigo 104, a partir do 109, desculpa, a partir do inciso 4º, todo o resto ali vai ser de matéria estadual. Não está aqui no 109, não te quero. A Justiça Federal não vai querer. Vamos lá ver, então, quais são. Inciso 4º. O artigo 1º, 2º e 3º, do 109, eles vão falar de outros tipos de competência que não é da criminal. A gente interessa aqui na nossa matéria de justiça criminal. Inciso 4º. Compete à Justiça Federal os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressaltadas a competência da Justiça Militar e da Justiça Estadual. Primeira coisa que a gente precisa ver aqui, né? Tá vendo que ele fala, olha, competência da justiça criminal e da justiça eleitoral, elas são justiças especializadas. Então, não te quero aqui. Aqui na justiça, os crimes políticos, que nós vamos ver que não é crime eleitoral, porque crime eleitoral é para a justiça eleitoral. Nós vamos ver o que é crime político. Ele vai estar aqui, ó, na Lei de Segurança Nacional. Vamos ver daqui a pouco o que são esses crimes políticos. E infrações penais. Aí é que a gente tem que ficar bem atento. Porque infrações penais, ela significa crime e contravenção. O gênero infrações penais vai abranger crime e contravenção. Só que tem um grande problema aqui nesse artigo. A justiça criminal, a justiça federal, ela exclui de forma taxativa as contravenções. Exclui de forma taxativa, então, as contravenções. Então, não existe julgamento de contravenção penal na justiça federal.
Pessoal, peraí que eu vou fazer só uma pausinha aqui, porque fez um barulhão aqui, não sei o que aconteceu. Coisas de home office. Só um minutinho que eu já volto. Perdão, estou de volta. Estou de volta e vou encerrar aqui, porque eu acho que estou com problema de conexão. Então, retomo para falar para vocês de competência material. Tá? Então, por enquanto, vou deixar essa aula aqui disponível. Obrigada e vou ver se estou com problema de conexão aqui. Beijão a todos.